abençoe aí a nossa jornada aí. O Senhor tem para nós. Deus sempre tem algo melhor para nós. Só terminando o verso 11 de Daniel, nós estamos falando lá sobre os 30 dias de Daniel, finais ali, depois de 3 anos e meio de bênção, de tribulação, aí tem 30 dias que Daniel fala. Joel, capítulo 3 verso 2 e 3. Vamos lá para Joel. Joel, capítulo 2 verso 2 e 3. Ele vai dizer assim, ó, a, o verso 2: no dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama e aí ele continua, que abrasa diante dele. A terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele o deserto assolado. Nada lhe escapa. E aí, a gente vai ler, aí ele continua, né? A sua aparência é como cavalos e como cavaleiros assim corre, estrondeando, como carros vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo e devoram restolhos, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos e palidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Está falando de nós voltando com Jesus depois da tribulação. Não empurram uns aos outros, cada um segue seu rumo, arremete contra lanças e não se detém no caminho. Assalta as cidades, correm pelos muros, sobe as casas pelas janelas, entram como ladrão. Diante deles treme a terra e o céu se abala, o sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Esses 30 dias aí, é, a volta, as bodas do Cordeiro terminam depois de 7 anos, e aí vem Jesus 30 dias assolando a terra aí, contra aqueles que têm a marca da besta. Depois a gente vai falar sobre isso aí. Os 30 dias finais aí a conquista do reino de Jesus sobre a terra. E, e lógico, a igreja vem junto com ele, não como exército. O exército deles são os anjos do Senhor. Mateus capítulo 25, verso 32, vamos lá para Mateus capítulo 25, 32. Esses aí são os 30 dias pós-tribulação. Depois de 7 anos, tem esses 30 dias aí que Daniel vai falar. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa cabrito de ovelhas. E aí porá ovelhas à direita e cabritos à esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, olha só, o plano de Deus é o plano A. É como se ele falasse: ó, o jardim do Éden vai voltar. Tudo que Deus preparou lá atrás, ele vai tomar esse povo aí, esses benditos do Pai dele, que somos, lógico, quem vencer a tribulação, quem não tiver a marca da besta aí. Voltando a Daniel 12, o verso 12 de Daniel, aí aparece também outros dias aí, ó. Bem-aventurado que espera e chega até 1.000, e aí olha só, de vez de 1.290 dias, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias.
ou seja, 75 dias da tribulação. Aí começa uma outra jornada aí, o início do milênio. Então, tem 30 dias que Jesus vai tomar posse da terra, ou seja, vai destruir aqueles que têm a marca da besta, vai destruir os líderes que estão no governo desse mundo, todo como é que vamos dizer, esse mundo criado por Satanás, quando Jesus fala o mundo jaz do maligno, ele não está falando o planeta Terra. O mundo, esse sistema em que nós vivemos, seja o capitalismo, seja o socialismo, o comunismo, anarquismo, seja monarquia, república, império, não importa, ditadura, todo esse mundo que nós conhecemos, político, criado por Satanás, vai ser destruído. Então, agora tem 75 dias para Deus estabelecer o comando dele. Nesse momento se dá o início do milênio. E nesse momento aí, eu e você, a Igreja de Jesus, vamos ter, a princípio, um direcionamento. Ou seja, Deus vai mandar eu e você, não vai ter mais esse negócio de prefeito, governador, vai ter alguém da igreja representando Jesus naquela cidade, naquele estado, naquele país. Ele vai ser, o governo vai ser teocrático novamente. Lembra quando tinha Samuel? Aí nós começamos a entender, quando quando Deus tinha um governo teocrático e Samuel era o sacerdote, lembra disso? E aí ele falava com Deus, Deus falava com Samuel e Samuel falava com o povo. Assim seremos nós, a igreja de Jesus. E as pessoas vão continuar casando e tendo filhos durante o milênio. E aí depois a gente vai ver mais sobre ele aí. Vamos para Apocalipse, capítulo 11, verso 2. Apocalipse 11, verso 2. E é bem legal, porque ele vai mudando isso aí. Olha só, o verso 2 aí. Ó. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário e não meças, porque foi-lhe dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Ou seja, e aí eu tenho aí 42 meses, ou 7 anos aí, né, mais, que o povo de Deus vai entrar no ato, a cidade santa, a gente vai falar sobre ela aí, o início do milênio, o tempo em que a cidade santa vai ser reconstruída no meio do céu, nós vamos ver isso bem em Apocalipse, um tempo que nós vamos estar reinando com Jesus, esse é o início. E aí, o átrio era onde não podia entrar ali, né? O átrio das mulheres, que eles chamavam antes, só podia ir até ali. Depois dele, só os homens poderiam entrar e só os judeus. O capítulo 12, verso 6, vamos lá para Apocalipse 12, verso 6, depois eu vou falar um pouco mais, senão a gente acaba falando e não chega a Apocalipse nesse texto aí. 12, 6, ó, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Esse tempo aqui, tudo é tribulação. O finalzinho, até não sei porque eu coloquei aqui, mas era o início e o finalzinho, a duração da tribulação e aí o início do milênio. Esse período aí de 7 anos é o fim da tribulação aí. Apocalipse capítulo 20, agora vamos ver um pouco sobre o milênio aí, 20, verso 4 a 7. Apocalipse capítulo 20, o verso 4 aí, ele vai dizer assim, ó, vi os tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar.
vi ainda a alma dos decapitados, e aí quem vencer aqueles convidados de última hora, que foram mortos durante a tribulação, por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca da fonte e na mão. Depois a gente vai falar sobre isso aí, sobre essa marca, também é importante. Viveram e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, essa vai ser a duração do tempo do governo de Jesus nessa fase, para mostrar o quanto que seria bom um governo teocrático com Deus. O problema é que Satanás vai estar preso, que não é um problema, né? Isso, graças a Deus, vai ser uma bênção, mas o pecado já está inserido no homem. E o homem vai pecar nesses 1000 anos. E aquele que pecar vai viver 120 anos. É a idade mínima para a pessoa viver. O pecado tem a ver com a rebeldia. E depois eu vou dizer por quê. A gente vai ver isso aí. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Está falando de nós. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. E somos nós. Bom, nós vamos voltar com Jesus. Tem aqueles 30 dias da batalha do exército de Deus. Nós vamos estar assistindo. Nós vamos estar com Jesus, nós não vamos pegar em espada, pelo amor de Deus, não vamos fazer nada disso. Isso aí quem faz são os anjos. E aí, depois, mais 75 dias ali, nós vamos ser direcionados por Cristo. Olha, você vai para cá, você vai para lá. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí Satanás será solto da sua prisão. E aí, lógico, vai seduzir a nação, porque o coração insatisfeito sempre vai ter, infelizmente, por causa o corpo foi contaminado pelo pecado. Isaías 65, vamos para Isaías 65, verso 7. Depois a gente vai falar, tem muita coisa para a gente ver realmente em Apocalipse. Eu estou terminando o capítulo 1 de Apocalipse da Apostila, o negócio está. Já perdi quantas páginas tem, eu vou mandar elas semana que vem, apostila, início, daí a gente vai preencher na apostila junto aí, porque é muita coisa. Isaías 65, verso 17 até o 25, Isaías vai falar sobre o milênio aí. O verso 17, ele diz assim, ó, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais ouvirá nela nem voz de choro, nem clamor. E aí ele continua, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, olha só, durante o milênio ainda, a pessoa que pecar, ela vai morrer aí depois de 100 anos. E lembra de Adão, que morreu depois de 900 anos, Matusalém, depois de 900 anos? Então, vamos estar nesse nível. Nós não, né? Aqueles que venceram o milênio vão estar, a tribulação, na verdade, quem vencer a tribulação vai estar nesse rol aí da fama aí. Eles edificarão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros habitem, para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos.
É, e aí ele vai continuando, né? Não trabalharão de balde nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. E aí, de novo, né? O diabo nunca muda, né? O pecado aí leva à morte. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, só para entender aí, durante o milênio, todo mundo vai ter um pedaço de terra. Imagine aí uma grande reforma agrária aí, todo mundo vai ter um pedaço de terra. Durante esse milênio, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade, a violência vai ser restrita a zero, a, em algum motivo aí alguém vai pecar, a Bíblia não descreve mais ou menos, pecado é pecado, né? Não tem essa diferença, a gente sabe disso, mas no milênio assim, não tem ideia de como será isso, porque nós vamos estar governando com Cristo, nós seremos reinos e sacerdotes. Ali vai ter o reino do Aldemar, do Gustavo, do Arnaldo, do Rogério, da Roslane, de todos que nos ouvem, né, e assistem. Então, cada um vai ter um reino e vai ser sacerdote desse reino, vai cuidar para que aquilo que Deus quer aconteça. Salmo 72, verso 8, tudo ainda falando sobre o milênio, isso não a eternidade nós já estamos vivendo no dia que Jesus começou a habitar em nós de uma maneira plena. Mas ainda tem pessoas que vão nascer no futuro e tem pessoas que já vão nascer com o corpo glorificado, como foi o caso de Adão. Já nasceu com o corpo glorificado ali. Salmo 72, verso 8, ele vai dizer assim, ó, domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Está falando sobre a morte aí. Paguem os tributos, reis de Tars e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá. Lhe oferecem presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. E precioso lhe é o sangue deles. E aí, ele vai continuando, mas viverá e lhe dará ouro de Sabá e continuamente se fará por ele oração e bendirão todos os dias. Então todos vão se ajoelhar diante da presença do Senhor. E aí o salmista continua da abundância de cereais, aí vai falar sobre tudo esse texto aí sobre o milênio. Isaías capítulo 11, vamos voltar para Isaías, o verso 3 e 9. Isaías é um dos livros do Velho Testamento. Os profetas falam muito sobre isso, os profetas, tanto maiores como menores. Isaías, capítulo 11, verso 3, deleitar-se-ão no temor do Senhor e não julgará segundo as vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça. Está falando de mim e você. Justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro de seus lábios matará o perverso. E aí ele continua, né?
A justiça será cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará junto com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o cabrito e o bezerro. O leão novo e o animal cevado andarão juntos e o pequenininho os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntos e as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como o boi. Então, olha só que coisa tremenda. Deus vai mudar a natureza dos animais. E nossa também. Eu não sei, mas acredito que no milênio todo mundo vai ser vegetariano, hein? Há uma possibilidade aí muito grande de todo mundo ser vegetariano aí no milênio. Nós não temos problema porque vai estar um corpo glorificado, mas tem gente aí que é uma grande... Porque a morte traz algo muito violento. Né? Qualquer animal que você vê matando, imagine... Gente, se você viu matar um porco, pensa o animal que Deus me livre. Infelizmente, já ajudei a matar porco assim, mas grita demais, pelo amor de Deus, é horrível. Imagine o trauma de quem vê isso aí. A criança de peito brincará sobre a toca da aspa e o desmamado meterá a mão na cova do basílico, né, do porco-espinho, e não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem que vai fazer isso? Eu e você. O governo é de Jesus, e aí nós vamos trazer a presença de Deus. Nós somos os sacerdotes. Nós vamos ensinar para o povo como eles devem adorar a Deus, como eles devem adorar a Jesus, o que eles têm que fazer. As pessoas, igual era Salomão, no sentido de as pessoas irem lá e perguntar, olha, aconteceu isso, o que eu faço? E nós vamos estar lá igual Melquisedeque, rei e sacerdote, ao mesmo tempo. Nós vamos reinar e vamos ser sacerdote daquela região. Vamos governar junto com Cristo. Então, o meu pensamento, o seu pensamento, vamos estar conectados a Jesus de uma maneira como nunca antes. Os nossos pensamentos serão os pensamentos de Deus. Olha só que coisa tremenda. Nós vamos estar conectados. E aí as pessoas que estão nascendo no milênio, nós vamos dizer, olha, anda nesse caminho, não faz isso, endireita isso aqui, vai para cá, abre mão disso. Mas, infelizmente, vão ter aqueles que vão pecar, e aí eles vão morrer. A morte vai existir no milênio? Sim, ela vai existir, mas é para quem pecar. E nós vamos estar lá governando com Jesus. Isaías, Zacarias 14, vamos para Zacarias, profeta menor, Zacarias 14, verso 6, 9. Depois a gente vai falar bem detalhado sobre o milênio, e a gente vai dedicar tempo aí para a gente entender melhor. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio de gelo, mas será um dia singular conhecido do Senhor, e não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também se dirá que correrão de Jerusalém águas vivas e do trono de Deus. Metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão, no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Só o nome aí, o nome de Jesus. Aí depois a gente vai falar sobre a construção da Nova Jerusalém. Vamos para 1 Coríntios 15, 24? Depois eu dedico tempo no milênio aí. Só para a gente, em Apocalipse a gente vai falar bastante dele. 1 Coríntios 15, verso 24. Vai falar ainda sobre o milênio aí, olha só. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus ao Pai, quando houver destruído todo o principado, em como toda potestade e poder. E aí, depois do fim do milênio, Satanás é solto
E aí Jesus vai colocar lá principados, querubins caídos, potestade, arcanjos caídos e poder. Todo poder, seja ele anjos ou não, caídos, lógico, e governantes, todos esses aí vão ser entregues diante do Senhor. Certo? Vamos para Daniel, verso 13, 12, verso 13, vamos caminhando aí para o fim aí de Daniel, Daniel capítulo 12, verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará, e o fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Então, Deus vai orientar Daniel agora a seguir, fazer o que ele está fazendo. Ah, isso que é tão tremendo na palavra de Deus. Mateus capítulo 28, ele vai falar lá, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nem precisa ler, no finalzinho, a, mas ele vai falar sobre isso aí, a gente vai falar que o que eu tenho que fazer? Conforme eu vou, Mateus, pode abrir, Gustavo, o verso 19 e 20, só para deixar que eu aí, Mateus 28, 19 e 20, ele diz assim, né, sobre o nosso papel aqui na Terra. O verso 19, ele diz, ó, ide, ou seja, né, imperativo, e você está indo, você está fazendo suas coisas. Portanto, fazei discípulos. Então, você indo aí, você caminhando, você trabalhando, estudando, você morando na sua casa, caminhando, não importa. Indo fazendo qualquer coisa, nesse processo, faz discípulos de todas as nações, batizando, todos, sem exceção, tem essa autoridade, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse é o nosso papel. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Apocalipse 14. Então, e nós vamos descansar até o fim dos dias. O verso 14, olha só, a 13, verso 13, desculpa, 14, 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, desde agora, morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, todo esse papel, e agora uma coisa importante, importantíssima aqui, a salvação não tem a ver com obras. A santificação tem a ver com obras. A salvação depende só, unicamente, exclusivamente de Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre. João vai nos ensinar isso. Agora, as obras é aquilo que nós fazemos no dia a dia. Quando nós rejeitamos a ação de Satanás na nossa vida, sobre o pecado, sobre nós, e fazemos aquilo que agrada o Senhor Jesus. Essas obras, elas nos acompanham. Paulo vai dizer isso em Coríntios. Se a sua obra for palha, ouro, bronze, diamante, ele vai falar, será provado pelo fogo. E aquela que permanecer, essa sim será do Senhor. O Salmo 16, verso 5, para terminar aí, Salmo 16, verso 5, olha só, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Esse aí é nossa herança no Senhor. E o descanso. Apocalipse, a conquista, vamos dizer assim. Vamos lá, Apocalipse. Apocalipse 2:7. Eu vou, só para a gente terminar Daniel hoje, como prometido. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei, que se alimente da árvore da vida, que encontra no paraíso de Deus. Depois, 2:11, você vai ter outra vitória, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21. Só ler o 3:21 para a gente terminar.
esse trecho aí. Ah, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido os outros que espiritismo das igrejas. E aí a gente termina o livro de Daniel hoje. E agora a gente vai amanhã entrar em Apocalipse. Então, esse aí é o fim. Eu vou mandar a apostila que eu comecei a fazer. Ela vai estar incompleta, tem umas páginas, mas o início da introdução, né, e tem algumas coisas, depois a gente vai preenchendo ela. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse estudo aí de Daniel, ter entendido um pouquinho, principalmente essa questão entre a igreja, Israel e o mundo. Lembrando que as 70 semanas de Daniel está relacionada a, né, ao povo de Israel. Com o fim dela, Deus tratou, aí não. Agora tem Jesus, a noiva, e uma nova, uma nova geração, né, um novo reino agora. Não tem mais esse você é daqui ou você é dali, esquecer isso. Isso não vai existir com Jesus. Vai ter, sim, o reino, esse ou aquele, como igreja, né, os reinos de Jesus, mas sem essa, numa questão administrativa, porque as pessoas vão continuar tendo filhos, então precisa ser organizado, mas não com uma questão de é como se fosse uma grande federação, né? Um país só, com muitas cidades, muitos estados, é só isso. É no sentido de organização. Todo mundo será filho de Deus depois do milênio. Até ali, até no milênio vai ter algumas coisas que a gente vai ver que infelizmente vão acontecer. Que o Espírito Santo nos abençoe nesse dia, nos traga o descanso e a vitória que nós desejamos tanto. Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos abençoar nesse dia, por essa conquista desse descanso. Livra-nos da fadiga deste mundo, ó Deus, das mentiras deste mundo, que os nossos olhos sejam fitos e possam olhar para a glória do Senhor. Viver, ó Deus, a eternidade que o Senhor tem para nós, desde aqui, para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amanhã a gente começa Apocalipse, depois vou mandar aí no grupo para todo mundo. Deus abençoe, amados. Uma honra estar com vocês aí, viu?